Olá pessoal, desejo que estejam todos bem, com saúde e segurança. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o módulo 2, do nosso curso de aperfeiçoamento. Nós desenvolvemos no módulo 1 conceitos com relação a práticas socioculturais, a território e territorialidade, a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Nessa perspectiva, nós pedimos que vocês fizessem uma carta para a gente, para poder dialogar conosco sobre os conceitos desenvolvidos e as provocações que esses textos trouxeram para vocês. Nessa perspectiva, quero lembrá-los que o módulo 1 terminou no domingo, E a gente já aguarda as cartas de vocês. Tem lá o endereço para vocês enviarem. Recebidas as cartas, nós vamos começar o processo de leitura delas e resposta individualmente, tá certo? Nós, formadores, vamos responder aos cursistas as cartas individualmente. Lembrando que se alguém quiser fazer uma reflexão para o grupo todo, escreva a carta endereçada aos colegas, aos demais colegas, que a gente vai poder socializar essa carta. Se ela for endereçada só aos formadores, nós vamos responder somente para o colega que fez a carta. Com relação ao módulo 2, nós estamos enviando para vocês um texto de autoria da professora Alcione Marques, do Maurício Cunha e da Lucilene Costa Santos. Esse texto, ele é oriundo do trabalho de conclusão de curso do Maurício, que ele desenvolveu no curso de matemática aqui em Arraia, sob a orientação da professora Alcione. Eu conheço o trabalho e é um trabalho muito interessante, onde o Maurício vai trazer as práticas socioculturais da sua comunidade que ele pertence, que é o Calunga do Mimoso, e dentre elas, no trabalho do TCC, ele traz a questão da construção das casas de adobe. Eles constroem o texto a partir da etnomatemática. É interessante que a etnomatemática é uma possibilidade também para trabalharmos as questões para o ensino da matemática, a partir de contextos socioculturais. Nessa perspectiva, a gente tomou o texto que eles escreveram para este livro, é um livro que está em PDF, se alguém tiver interesse, nós podemos enviar o livro inteiro. E esse capítulo que nós tomamos, os autores trazem a descrição de como as casas de adobe são feitas lá no Mimoso. Por que a escolha desse texto? Porque é escrita de um quilombola, é a visão de um quilombola trazendo o seu olhar, a sua prática com todos os elementos da sua cultura e no formato de um texto organizado academicamente. Então, é um exercício importante e a gente precisa valorizar essas narrativas. Lembrando que existem outros textos e a gente, claro, pode socializá-los. Se alguém tiver e quiser socializar aqui no grupo, é bem-vindo. Como nossa atividade intencional para o módulo, nós tomamos esse. Qual o exercício? O exercício é fazer a leitura do texto, E na leitura do texto, pensar como essa prática pode ser utilizada na sala de aula para ensinar matemática, língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia e outras tantas disciplinas que nós temos no currículo da educação básica. Nessa perspectiva, o exercício que a gente espera é que vocês, com a formação que vocês têm, com o lugar onde vocês trabalham, quer seja na escola quilombola, quer seja numa escola que recebe estudante quilombola, ou na gestão de uma rede que tem escolas que recebem estudantes quilombolas e escolas quilombolas, para
pensar como tomar uma prática como essa, que é a construção das casas, né, um artigo desse, na ressignificação desse material e na problematização do mesmo, fazer emergir conteúdos das disciplinas que nós precisamos ensinar. Então, vocês estão trabalhando, né, as redes estão funcionando e vocês estão preparando material e enviando para os seus alunos. Seria possível pensarmos o material do próximo módulo, que vocês estão trabalhando lá na escola, utilizando esse texto, utilizando a construção das casas? Como seria isso? Como você poderia pedir para os seus alunos descreverem a construção das casas nas suas comunidades e, nesse processo de descrição, problematizá-los e fazer perguntas orientadoras para que, na resposta dessas problematizações, sejam necessários conteúdos para resolver os problemas. Então, se você for perguntar, por exemplo, qual o volume de um determinado do tijolo de adobe, o estudante vai precisar das medidas que são feitas, da forma para poder fazer aquele tijolo, mas também vai precisar de saber, além do processo, é claro, de construção do adobe, de fazer a massa, enfim, secagem, mas feito essa descrição, o processo, ele vai precisar de conteúdos de matemática para poder calcular o volume. Então, a ideia é essa, né? Como você pode problematizar, como você pode trazer perguntas que possam fazer emergir conteúdos e nesses conteúdos o estudante precise, né, falar assim, olha, esse conteúdo que eu estou estudando com o professor vai me ajudar a resolver esse tipo de situação. E aí, esse é um exemplo que eu estou dando, que cada um pode tomar a partir da sua formação, a partir da sua necessidade, das disciplinas que está trabalhando, dos conteúdos que estão tomados nesse bimestre, pensar em atividades. Então, a atividade desse módulo 2 é essa, né? Então, ler o texto e já pensar como vocês podem problematizar. Não precisa ser dessa comunidade, ok? Precisamos lembrar que nós temos outras comunidades, professores de outras comunidades nessa turma, né? Então, os colegas da Lagoa da Pedra podem observar se existem algumas diferenças no processo de construção. Se existem diferenças, então é interessante que seja feita a descrição da prática sociocultural e nela mostrar as particularidades no processo, ok? Então isso é que vai dar o tom no sentido de que as especificidades culturais para resolver os problemas postos como oferta de material ou disponibilidade de material para poder construir as casas são elementos que são tomados. Dito isso, pensar em, feita a leitura e essa reflexão, propor atividades para ensinar os conteúdos. Então, o que nós estamos pedindo é que vocês possam já propor atividades para o módulo, mas que possam ser utilizadas nas classes de vocês, ok? Os colegas do currículo e da gestão já pensar também no processo de ajudar os seus professores e pensar com eles e propor também atividades nessa perspectiva. Dito isso, façam esse exercício nessa quinzena, continuamos dialogando no nosso grupo, no particular também, no privado, quem tiver dúvidas, e ao término escreva-nos uma carta sobre esse processo vivenciado neste módulo e traga essas, se quiser escrever para a gente essas atividades dentro da carta, pode fazer, né? Se você quiser redigir a carta já dialogando com a construção dessa atividade, é uma possibilidade, ou então pode mandar essa atividade também separado, né? Ou anexo à carta, enfim. E aí nós já vamos fazendo o exercício de tomar as práticas e já dialogar com o ensino nas nossas classes, tá certo? Desejo bons estudos e seguimos à disposição. Até logo!